E a palavra de hoje é que o problema que você está passando foi gerado por Deus e o propósito dele é te conduzir até o seu propósito. Esse é o propósito, que é te conduzir até o seu propósito. Mas como que isso acontece, Francisco? Como que Deus utiliza de um problema para me levar até o meu propósito? É sobre isso que nós vamos falar no vídeo de hoje. Obviamente que essa palavra não é para todos, nós não podemos generalizar, porém o Espírito Santo vai testificar no coração daqueles que são alvos desta palavra. E nós vamos usar como texto base o livro do profeta Samuel, capítulo de número 9. Nós não vamos ler todos os versículos, porém alguns versículos chaves que vão nos direcionar e vão direcionar você para que você possa identificar o que Deus tem para você e o que Deus está falando com você. Então eu quero que você saiba que esse problema que você está passando, que parece não haver solução, que não parece haver nenhum tipo de saída, ele tem sido usado por Deus e para te conduzir até um propósito que Deus tem na sua vida. Não perca isso do seu campo de visão. Esse problema não é para te destruir, mas para te direcionar. Repito, esse problema não é para te destruir, mas para te direcionar, para te conduzir. Amém? Então nós vamos ver no capítulo de número 9 que as jumentas do pai de Saul desaparecem, somem. Aqui diz até que elas se extraviaram, sumiram. E o pai de Saul direciona Saul e o servo dele para que eles venham ir atrás dessas jumentas, recuperá-las. Ou seja, apareceu um problema, um sumiço. E eles vão com o propósito de poder resolver este problema, que é encontrar as jumentas do pai de Saul, que era um homem muito rico. E aqui diz, a partir do verso de número 4, que então, atravessando, no caso, Saul e o seu servo, a região montanhosa de Efraim e a terra de Salisa, não as acharam. Depois passaram a terra de Saalim, porém elas não estavam ali. Passaram ainda a terra de Benjamim, todavia não as acharam. Vindo eles então à terra de Zuf, Saul disse para o seu moço, seu servo, com quem ele ia: vem e voltemos, não suceda que o meu pai deixe de preocupar-se com as jumentas e se aflija por causa de nós. Ou seja, eles tentaram de tudo ali que estava no alcance deles para poder encontrar essas jumentas. Porém, eles não encontraram. Eles foram de um lado para o outro tentando encontrar as jumentas, tentando encontrar a solução daquele problema. Porém, eles não encontraram e Saul disse: chega, eu desisto, nós não encontramos, vamos voltar para casa, porque senão daqui a um pouco, o meu pai, ao invés de ficar preocupado com as jumentas, ele vai começar a se preocupar com a gente. O que será que aconteceu com eles? Será que eles também eles sumiram, foram assaltados, assassinados? O que aconteceu? Eles não voltam. Então Saul, preocupado também com o seu pai, ele quis voltar para casa e também, depois de não ter conseguido encontrar as jumentas e de não ter conseguido resolver aquele problema. Porém, o servo dele diz, no verso 6, porém ele lhe disse: nessa cidade há um homem de Deus e é muito estimado. Tudo quanto ele diz acontece. Vamos-nos agora lá mostrar-nos porventura o caminho que devemos seguir. Ou seja, tem até uma outra versão que o servo ele diz: olha, acabo de ter uma ideia, ou acaba de me passar um pensamento. E mais tarde nós vamos ver que não foi por acaso que ele teve essa ideia ou este pensamento. Mas ele diz para Saul, olha, nessa cidade existe o homem de Deus e tudo que ele fala acontece. Vamos lá, vamos pedir um direcionamento para ele. Ele vai nos dizer onde estão, onde estão as jumentas. Ou seja, o profeta de Deus, Samuel, ele era o representante de Deus para o povo de Israel. Ele era a voz de Deus para o povo de Israel. E o servo de Saul, ele diz para Saul: vamos procurar em Deus a solução. Vamos procurar com um homem de Deus uma resposta, uma direção, um caminho. Ou seja, diante de um problema ao qual eles não conseguiram encontrar uma solução, eles foram direcionados
por Deus, assim por dizer, ou foi, né, sugestionado para eles irem para Saul, né, ir até Deus para encontrar a solução e encontrar uma resposta, ou seja, diante deste problema que você está passando, que aparenta não ter solução, alguém apareceu para você, alguém chegou no seu caminho e disse: busque em Deus a solução, Deus vai te dar uma resposta, Deus tem uma palavra para você, Deus tem um direcionamento para você. Isso não é em vão, isso não é um chavão. Deus realmente tem uma resposta para você, Deus realmente tem um caminho para você, Deus realmente tem uma solução para você, e você precisa estar atento à voz de Deus, e é isso que Deus quer fazer. Deus utiliza de problemas para te levar para perto dele. Deus utiliza de problemas para nos tirar da nossa zona de conforto e nos levar a procurar uma resposta que vem dele. Ele utiliza de problemas para nos tirar de um momento, de uma situação, e nos levar para até um propósito que ele já tem preparado para nós. E você vai ver que eles vão em direção à cidade, né, procurar o profeta Samuel. Só que nesse período, no verso 15, você vai ver, né, que, ora, o Senhor, um dia antes de Saul chegar, o revelara a Samuel, dizendo: amanhã, a estas horas, te enviarei um homem da terra de Benjamim, o qual ungirás por príncipe sobre o meu povo de Israel, e ele livrará o meu povo das mãos dos filisteus, porque atentei para o meu povo, pois o seu clamor chegou até mim. Ou seja, um dia antes de Samuel chegar, Deus estava enviando, né, estava avisando para Samuel que lhe enviaria o homem que seria o líder do povo, que reinaria sobre o povo, que seria um instrumento das mãos de Deus para poder atender ao clamor do povo e gerar socorro para o povo. Ou seja, Deus já tinha um propósito para Saul, e Deus estava direcionando Saul para poder ouvir, receber uma promessa, ouvir uma direção. Saul não estava procurando isso, né? Saul estava trabalhando para o seu pai. Saul estava em sua casa com seus... aparentemente estava tudo bem, porque o pai dele era rico. Então nós podemos imaginar que ele não tivesse tantas essas preocupações, né? Mas ele estava envolvido com as suas coisas do dia a dia, com suas tarefas do dia a dia, trabalhando com o seu pai. Mas Deus tinha um propósito maior para ele, de fazê-lo reinar sobre Israel. E Deus diz para Samuel que ele estava enviando um homem até Samuel. E como Deus fez isso? Através de um problema, através da permissão com que um problema acontecesse. E Deus usou o servo de Saul para dar-lhe um direcionamento. Olha, vamos até o homem de Deus, ele vai ter uma resposta, ele vai ter uma palavra. E o homem de Deus simbolizava, representava Deus no meio de Israel, a voz de Deus no meio de Israel. Ou seja, o servo estava falando: vamos procurar em Deus uma resposta, Deus vai dar uma solução, Deus tem uma palavra. Porém, a resposta que Saul estava indo buscar era apenas uma isca que Deus estava utilizando para revelar para ele algo maior. Ou seja, você está indo até Deus procurar a solução do seu problema, porém essa é apenas uma isca que Deus está utilizando para que você se aproxime dele, para que você se aproxime mais dele, para que assim ele possa te revelar coisas grandiosas que você ainda não sabe, que você ainda nem imagina, e essas coisas estão relacionadas com o seu propósito, com o propósito que Deus tem na sua vida e para a sua vida. E então aqui diz que Saul ele chega até o profeta Samuel, e você vê que mesmo antes dele chegar, Deus já tinha toda a lista do que ele tinha para Saul. Deus já tinha revelado isso para
para Samuel, né? Já tinha revelado todo, vamos colocar assim, né, o dossiê, né? Vai vir um homem, né? Isso, aquilo, eu tenho isso para ele vai fazer isso, ele será assim, Ou seja, Deus já sabe tudo sobre você, Deus já tem tudo preparado no sentido de para onde você vai, sobre o que você vai fazer, sobre para onde você deve ir. Deus já sabe tudo, já tem um dossiê, um relatório, essa é a palavra que estava vindo na minha mente. Deus já tem um relatório sobre todas as coisas que você precisa e deve fazer e vai fazer. Deus já tem direções para você. O que Ele está fazendo neste momento é chamar a sua atenção, porque nós vivemos num tempo onde nós estamos tão atarefados e ficamos tão distraídos facilmente, nos acomodamos com as distrações, que o padrão, muitas das vezes, para o ser humano se achegar até Deus e se aquietar aos pés de Deus é a boa e velha tribulação. Uma boa e velha tribulação. Um bom e velho problema insolúvel nos leva aos pés de Deus, nos leva a nos aquietar na presença de Deus, né? Quando nós reconhecemos que estamos diante de um problema que apenas Deus pode resolver. Esse ainda é um padrão que Deus utiliza para nos levar aos pés dele, e ali nós ouvimos direcionamentos, ouvimos a voz de Deus, recebemos instruções de Deus, e assim as coisas que Deus quer fazer fluem. Deus nos dá promessas, Deus nos dá instruções, e nós recebemos direcionamentos. E você vai ver que Samuel ainda diz, né? Você vê que problemas que Deus permite acontecer, ou que Deus levanta para nos conduzir para perto dele, Deus já tem a solução para esse problema sem a gente fazer nada. O problema aparece sem, né, nós termos o gerado, e a solução também vem sem nós precisarmos fazer nada, porque Samuel diz, olha, aquelas jumentas que você veio procurar a resposta, e ó, que Saul nem tinha falado ainda, elas já foram encontradas. Fique tranquilo, porque aquelas jumentas já foram encontradas. Ou seja, fique tranquilo, vá aos pés do Senhor, porque a solução para esse problema já chegou. Deus já tem a solução para esse problema que tanto tira o seu sono. Você tem que ter noção de que esse problema ele tem um propósito, e esse propósito não é te destruir, mas te direcionar, te levar para os pés do Senhor, para que você seja conduzido por Ele até o seu propósito. Amém? Eu espero que você possa ficar com essa palavra, que você não perca de vista tudo que foi falado. Obviamente, como eu disse e repito, essa palavra não é para todos, mas é uma palavra que será direcionada, testificada pelo Espírito Santo para aquelas pessoas que estão em um processo parecido com o de Saul, onde Deus levantou um problema com um propósito, te conduzir para perto dele. E quando você chegar perto dele, esperando que ele vá te falar, olha, Senhor, faça isso e aquilo para resolver o seu problema, Deus, na verdade, vai te dizer, esse seu problema já está resolvido. Eu precisava atrair a tua atenção, porque eu tenho coisas maiores para te revelar. Eu tenho um propósito para você, eu tenho uma promessa para você, e chegou o tempo de cumpri-la. Amém? Então que Deus possa continuar te abençoando poderosamente. O meu nome é Francisco, seja muito bem-vindo aqui ao canal. Se essa mensagem te abençoou de alguma forma, deixa o like, porque se você deixar o like, o YouTube vai entender que você gostou do nosso canal e vai continuar recomendando os nossos vídeos para você. Se inscreva no canal para também continuar recebendo as mensagens que eu vou estar postando aqui. Compartilhe esse vídeo com aqueles que o Espírito Santo te direcionar para compartilhar. Que Deus te abençoe poderosamente e até o próximo vídeo. Em nome de Jesus, Deus assim querendo. Amém e amém, Jesus.